Mas chega uma hora que você vê que a pessoa tá atuando, que ele é um ser humano normal. Às vezes o cara não tá no dia bom. Às vezes o cara não tá legal. E aí recomenda-se que ele vá para casa. Não tá legal, não atende. Tá? Eu fiquei 10 anos trabalhando em centro espírita. Em resumo, quando eu entrei nessa, eu falei, vou estudar. Vou dar cara para bater. Então eu fiquei no centro espírita kardecista, depois eu fui para Umbanda. Fiquei 10 anos nesse tempo. Depois disso, eu comecei a buscar respostas em ordens esotéricas. Então, fui para a Rosa Cruz, fui para o Martinismo, fui convidado a virar maçom, mas naquela época eu já não estava mais afim de ordem esotérica. Então, eu fui até a loja maçônica convidado, recebi uma ligação dizendo, a gente precisa falar com você. Entrei para uma sociedade muito legal na época de padres espanhóis, chamada Sociedade das Ciências Antigas. Cara, espetacular o trabalho deles. E é um negócio totalmente anônimo, que você procura na Você internet, não conhece tem os sobre, caras. não tem, né? Não, o trabalho é tudo por e-mail. Mas depois de 4, 5 anos eles me chamaram. Aí eles entraram em contato, falaram, a gente precisa te ver. Do nada, cara. Era uma sexta-feira chuvosa em 2006, se eu não me engano. Eu estava trabalhando no mercado financeiro, aí os caras entraram em contato, marcaram comigo numa igrejinha lá em Pinheiros. Eu entrei e conheci os caras. Caramba. Você fica meio assustado, cara. Foi Meio engraçado. Matrix, né? Você vai conhecer o... E aí, porque eu sempre fui um cara que respondia muito na hora. Então o cara mandava um e-mail com um monte de questão sobre filosofia, sobre mitologia, astrologia. Eu respondia no dia. E o cara começou a falar, não, vou trucar ele. Porque o prazo para resposta às vezes era 30 dias. Eu respondia no dia. E para mim eu respondia na hora, porque eram coisas que eu já tinha lido, já tinha aprendido. E aí trucava, o cara falou, eu quero te conhecer. Só que começou a ter uma obrigatoriedade que eu não queria. Dentro de uma prática de fé, coisas assim. Eu falei, não, eu vou com calma agora. Aí eu comecei a me dedicar eu fui em sinagoga, fui aprender com os rabinos, aprendi um monte de coisa. Você não queria se prender a um grupo, né? De jeito nenhum. Você queria viver aquilo Não, intensamente eu e queria entender ver qual até era mais real? O Não. limite. O limite. E o que é buscar o limite? Eu vou Qual te grupo é mais explicar. real? Qual se conecta mais? Qual Então, que é a busca? Eu vou te mostrar o limite. Quando eu saí da Umbanda, porque realmente eu vi o que era Umbanda realmente, sem preconceito, sem discriminação, mas é que as pessoas têm que entender o que está por detrás daquilo, que são espíritos, que são incorporados, que não existem os deuses que todo mundo coloca, que são orixás, são linhas onde esses espíritos vão atuar. Tá? Então a gente tem que colocar o pé no chão e entender o que é Umbanda realmente. A Umbanda é brasileira, tá? Foi criada no Rio de Janeiro, em Niterói, num centro espírita kardecista, onde um cara que estava trabalhando lá viu um índio na frente dele e ele falou, pô, isso aqui é o demônio. Aí as pessoas, não, cara, peraí, vamos lá. É só um índio. É um índio. Tá? E aí surge a linha de Oxóssi aqui no Brasil. Na verdade, eles eram os ancestrais, que eram como eles plasmavam. Aí se assustou e criou realmente a Umbanda brasileira. Quando eu saí da Umbanda, eu quis aprender sobre os ritos africanos. E aí eu conheci babalorixás africanos. E aí foi o limite, cara. Aí quando você vê o sacrifício de animal, quando você vê realmente, você fica uma noite toda deitado numa rede de palha e começa a ver coisas, a sentir coisas no assentamento, você fala, ah não, cara, aqui é o limite. Porque você, quando entra para uma religião, você tem que entender aquela religião e tem que viver aquilo. Eu não ia nunca sacrificar um animal, mas nunca. Banho de sangue, coisas desse tipo, não. Aí os babalorixás africanos me explicaram o que era aquilo, por que utilizava o sangue do animal e tudo mais. Eu agradeci e falei, aqui é o meu limite. Nesse interim, eu perdi uma tia por câncer, que foi fulminante, foi assim, tipo, semanas, consumiu ela e matou. E eu fui no velório dela, eu mal tinha contato com ela. A irmã dela, que hoje que é a minha tia que me criou mesmo, assim, que era parte da família, olhou pra minha cara e falou, Rô, tudo que você puder fazer para ajudar uma pessoa, faça. Tudo. Ela é astróloga. Então ela sabia desse meu lado. Ela já tinha feito o meu mapa astral, visto o que ia acontecer até uma data limite da minha vida. Então ele falou, faça. E aí eu comecei a buscar. Então eu fui atrás de Reiki, fui atrás de Magnify Healing, fui atrás de técnicas de terapias alternativas. Como usar o seu dom. Não é um em dom, benefício. é uma habilidade. Dom é um termo, é uma palavra que foi muito imposta pela Igreja Católica. Porque tudo aquilo que eu não posso justificar, eu
falo que é do Espírito Santo ou é um dom que ele recebeu de Deus. Mas você acha que qualquer um tá apto a treinar esse lado e se aproximar de você? Você acha, o Christian, ele pode sentir também o que eu sinto, ver o que eu vejo. Então, tudo na vida é uma prática constante. Você pode se entregar àquilo que você acredita. E dentro da sua crença, você vai ter técnicas relacionadas a terapias alternativas. E com isso, você vai despertar a sua habilidade, mediante aquilo que você acredita. Cada uma dessas técnicas tem um porquê, tem um embasamento. Seja por uma crença, um princípio ou algo que realmente tenha um fundamento. Esse fundamento é o que vai ser aquilo que vai te dar a crença naquela técnica. Eu acredito no Reiki, beleza? Então você vai entrar no curso de Reiki, vai entender de onde veio a técnica e vai começar a aplicá-la. E você vai ter obstáculos. Esses obstáculos são seus. E você pode se sentir mal ou não. Eu me senti mal aplicando Reiki, muito mal. Você puxa a energia do outro para você, sim, né? E você toca. Se você não toca... Cabeça? Não, ele é uma sequência de mãos. Uhum. Então ele vai desde a cabeça até os pés e volta. Então são partes que você vai tocando e você vai canalizando por um único ponto do seu corpo e vai absorvendo e trocando energia. Só que pelo fato de você estar muito perto, essa energia se aproxima de você e entra em você. Tá? Mas tem como fazer Reiki à distância também, não tem? Tem. E é uma técnica muito legalzinha, tá? Mas, de novo, vai depender muito do profissional, da capacidade dele, da fé dele e, principalmente, de se dedicar àquilo. Tem que ter uma dedicação, tá? Tem que ter até mesmo alimento, tem que se preservar muito, tá? E com o tempo, eu fui buscando. Então, eu fiz mestrado em Reiki, fiz mestrado com certificados, com diplomas, com tudo documentado, não é uma especulação. Eu mostro isso nos vídeos, todos os certificados, tá? E achei muito legal, muito válido, mas para mim não foi, para mim. Aí eu fui para outras técnicas. E aí eu comecei a entrar no budismo tibetano, comecei a buscar respostas mais filosóficas sobre a existência. E cara, quando você entra no budismo tibetano, você se apaixona. Foi um momento que eu me encontrei e foi muito interessante porque assim, eu frequentei o mesmo templo que a mãe da Dani. No Tibete? Não, aqui no Brasil. Frequenta. Uhum. E depois eu fui conhecer a Dani pelo canal. E aí quando a gente se encontrou... Vocês se conheceram sintonizados com a mesma proposta e o mesmo objetivo. Mesmo. Isso é muito Nós incrível. éramos praticantes budistas. Muito incrível. Ela praticou durante muito tempo uma linhagem específica, tá? Eu fui para uma outra linhagem, de outra família, mas sempre andando em linha. Ou seja, a gente sempre buscou os mesmos princípios. E aí hoje nós temos, ela tem o altar dela, eu tenho o meu altar, a gente pratica o budismo, faz as orações e tal. E eu me sinto extremamente seguro, cara. Você pega os livros de budismo, você se impressiona. Eu acho muito legal. Mas, de novo, é minha. É para mim. Tanto o resgate que eu tive daquela imagem da cabeça de Sakyamuni Buda, que foi o primeiro Buda que se iluminou, foi o que falava para mim. Você vai voltar a ser meu, você vai voltar a ser meu.